Seja bem-vindo, bem-vinda ao Inglês Fluente em 120 horas. E hoje vamos colocar a mão na massa. É a aula 2, Inglês na Prática, onde eu vou te mostrar o poder da metodologia em inglês 120 horas. Uma metodologia inovadora, um jeito novo de aprender inglês. E agora, muita atenção! Nessa aula prática mão na massa, você vai estudar uma conversa de nível avançado entre dois nativos, avançada tanto no vocabulário quanto na gramática. E no final, você será capaz de compreender toda essa conversa. Mas espera aí, teacher, eu não falo nada, não sei nada de inglês. Calma, no final dessa aula, você será capaz de entender esse diálogo de maneira natural. E mais, vamos usar expressões desse diálogo para expandir seu vocabulário de uma maneira que você nunca viu antes. É o que eu chamo de potencialização do vocabulário. A partir das estruturas desse diálogo, você será capaz de criar centenas de frases de maneira muito simples. E depois, essas frases são todas colocadas no Anki, a ferramenta de memorização de idiomas mais usadas do mundo, para você praticar e nunca mais esquecer. Eu vou falar sobre ela hoje ainda nessa nossa aula. E lembrando, muito importante, se você ainda não assistiu a primeira aula da Semana Inglês Fluente 120 horas, pause esse vídeo, pare agora e vai lá assistir, e só depois você estará totalmente preparada para encarar a aula que você vai assistir. Mas se você já assistiu a aula 1, está pronta para a nossa aula. Lembrando que pouco importa se você tem zero inglês e não sabe nada, ou se já estudou inglês antes. Mas para você aproveitar 100% de tudo que vai ser ensinado aqui, você precisa de foco total nessa aula. Então, saia do WhatsApp, do Instagram, desliga a TV, enfim. Coloque foco total nessa aula, porque ela vai te mostrar que é possível aprender inglês de maneira rápida, simples e natural, para te colocar de uma vez por todas rumo à fluência e mudar a sua história com o inglês. E hoje, você que está no grupo de interessados vai ganhar o PDF com o áudio dessa aula para treinar e potencializar ainda mais o que você vai aprender aqui. E antes de começar, muita gente está perguntando sobre as bolsas de estudo que vamos distribuir aqui na Semana do Inglês Fluente em 120 horas. Na terceira aula, que eu vou liberar amanhã, eu vou dar todas as informações que você precisa saber para não ficar de fora. Então, fique ligada para não perder essa chance. Então, agora eu te convido para o nosso ambiente de sala de aula do Inglês 120 horas. Então, estamos aqui no nosso ambiente de sala de aula e eu vou te mostrar aqui um pequeno diálogo entre a Anna e o Mike, dois nativos. Já disse agora há pouco importa o seu nível de inglês, ok? Vamos aí passar frase por frase, vamos trabalhar vocabulário, pronúncia, e a partir desse diálogo pegaremos expressões e vamos turbinar essas expressões. Então aqui é uma pequena amostra de como a metodologia em inglês 120 horas funciona. O que eu vou fazer agora? Eu vou tocar o áudio, dessa lição uma vez e vou acompanhar aqui, com o mouse mostrando para você as frases. Vamos lá então. Hey Mike. How often do you exercise? 2, sometimes 3 times a week when I have time. You mean, you go to the gym? No, I go jogging around the neighborhood with my friend Paul. Great. How long have you been jogging? 6 months or so. It's hard to keep up with Paul. He is an athlete. But I try. Como você viu, um diálogo bem curto entre a Anna e o Mike, dois nativos, e a partir desse diálogo vamos trabalhar as expressões, vocabulário e tudo mais, e você vai sentir o poder da metodologia 120 horas. Pouco importa se você tem zero inglês ou já estudou muito inglês, em escolas tradicionais e não chegou a resultado nenhum. Você vê essa conversa rapidinha aqui. Vamos passar aí frase por frase. Você que está no grupo de interessados vai ter acesso a esse PDF e o áudio que você acabou de ouvir. Vamos lá então. A Anna pergunta: Hey Mike, how often do you exercise? Com que frequência você se exercita? How often, com que frequência? How often, com que frequência? Veja que eu não falo o T, da palavra
Often, tem um T ali logo após o F. Eu falo often, often. How often, com que frequência, do you, você, exercise, se exercita. Veja que esse do aqui, né, não tem tradução para ele. Eu estou perguntando. Do you exercise? Você se exercita? Então, sempre que eu pergunto, né, se você faz alguma coisa em inglês, né, tem que usar esse do aqui e o verbo. Então, do you exercise? Você se exercita? How often do you exercise? Com que frequência você se exercita? Não se preocupe, você que tem zero inglês. Vamos trabalhar várias vezes aqui até você entender tudo. Aí o Mike respondeu, 2, sometimes 3 times a week when I have time. 2, às vezes 3 vezes por semana, quando tenho tempo. 2, sometimes 3. 2, às vezes 3. Times, vezes. A week, por semana. When, quando. I have time, eu tenho tempo. Então vamos deixar a frase toda aqui. 2, sometimes 3 times a week. 2, às vezes 3 vezes por semana. Então quando eu falo vezes em inglês, eu falo times. Uma vez, one time, né, sem o S. 2 vezes, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. Times, vezes. Ok? E sometimes significa às vezes. A week, por semana. One time a week, uma vez por semana. Veja que esse a aqui, né? Se eu vou lá traduzir, né, no dicionário, vai dar uma. Mas aqui, a week, essa estrutura significa por semana. Então, sempre, né, eu fico batendo nessa mesma tecla. A tradução ao pé da letra nem sempre dá certo, ok? When, quando. I have, eu tenho. Ou então tenho, né? Eu vejo que o eu aí, né, tá suprimido. Eu não coloquei o eu em português, mas eu posso falar quando eu tenho tempo. Ou então, quando tenho tempo. Time é tempo. Mas, teacher, você acabou de falar que time, nesse times aqui, é vez. Por que que aqui esse time é tempo? Então, a palavra time pode ser tempo ou vez. Então, vai depender do contexto para você entender se esse time é vez, né, ou tempo. No plural já fica mais fácil, né? Times geralmente vai ser vezes. Existem tempos, também a tradução times como tempos? Sim, mas o contexto é que vai te dar. O inglês é muito disso. Temos palavras que têm vários significados. Você viu que aqui a já não é somente uma, é por, né? Então nós temos que ter sempre essa visão. O contexto vai nos ajudar a entender o significado das palavras. Significado é mais potente, né, do que a tradução simplesmente. Sabe, entender o uso dessa palavra é muito mais poderoso do que a simples tradução. Aí, Ana, you mean you go to the gym? Você quer dizer, você vai para a academia? Vamos lá. You mean, você quer dizer. Veja que you mean é uma expressão idiomática. Que mean sozinho significa significado, né? Ou então significa, né? Então, you mean, expressão, você quer dizer. You go, você vai. You é você e go é o verbo ir, você vai. To the, para a. To, para, the, a. Gym, academia. Gym significa academia em inglês. Existem outras palavras em inglês para academia, mas gym é a mais usada. Então, a frase toda, you mean, you go to the gym? Isso quer dizer, você vai para a academia? No, I go jogging around the neighborhood with my friend Paul. Não, eu pratico corrida pelo bairro com meu amigo Paul. Subi um pouquinho aqui a tela, né? Aqui. No, não. I go jogging. Eu pratico corrida. Vamos lá então. Muito importante aqui isolar go jogging. Go jogging, encare como uma expressão. Go jogging é praticar corrida. Jog
jog, sozinho aqui, né? Sem o G e NG do final. Só a palavra jog significa correr. É aquele trote, né? Que você corre. Go jogging é praticar corrida. Mas, teacher, você acabou de falar que esse verbo go aqui em cima dessa frase é o verbo ir. Então, como eu falei, em inglês, quando você tem uma expressão, você tem que memorizar ela. Memorizou esse pedacinho, você usa ela como uma ferramenta. Então, go jogging é praticar corrida. Então, I go jogging, eu pratico corrida. Tá? Não se preocupe com a tradução ao pé da letra. Como eu falei, você sempre tem que olhar o contexto para entender. Né? Around, pelo, pela, em volta da. The neighborhood. The neighborhood é bairro. Então, vamos lá. Around the neighborhood, pelo bairro. Você vê que tem um the aí, né? Around the neighborhood. Tem 3 palavras, mas pelo bairro são só 2. Mas, teacher, não tem que traduzir todas as palavras? Não. Nós temos que adaptar, né? Por isso que existe a profissão de tradutor / intérprete. Nem sempre a tradução literal, palavra por palavra, vai dar certo. Você tem que interpretar. Então, aqui tem que interpretar. Around the neighborhood, pelo bairro. Around the city, pela cidade. Around the block, pelo quarteirão. E aí vai, tá? Então, esse around dá a ideia de pelo, nas redondezas, tá? Neighborhood é bairro. Olha só a pronúncia. Neighborhood. Neighborhood. Veja que tem um GH aí. Você não vai falar esse GH aí, não. Não tem esse G, não tem som nenhum aí, tá? E o 2 Os deu som de U. Então, neighborhood. 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 É bairro. With, com, my friend, meu amigo. My é meu, friend é amigo. Paul. Paul é o nome próprio, né? É o nome do amigo do Mike. Paul. No, I go jogging around the neighborhood with my friend Paul. Importante aqui a pronúncia de jogging. Tem o ING no final, né? Eu não falo jogging. Esse G final ele é bem fraquinho, quase invisível. Alguns nativos até eliminam esse G. Tá? Está escrito, mas não tem um som forte como o G do português. Jogging. Então é in, bem fraquinho. Great. How long have you been jogging? Ótimo. Há quanto tempo você está correndo? Praticando corrida. Go jogging, né? É praticar corrida. O jogging sozinho é o correndo. Eu falei que o verbo jog aqui é o verbo correr. Ah, teacher, mas existem outros verbos em inglês que significam correr? Sim, existem, tá? Mas vamos lá. Great. Ótimo. Great. Ótimo. Quando algo é ótimo, você pode usar essa expressão aí, nessa. Great. Great. Importante que esse T final ele é bem fraquinho, ó. Great. Eu não falo great. Não tem esse ar saindo, não. É um T sequinho, ó. Great. Nós falamos português, tendemos a colocar um pequeno izinho no final. Great. Né? Ou então great. Saindo um ar, né? Mas aqui, great. Great. Veja que o T ele é bem suprimido. How long? Há quanto tempo? How long significa há quanto tempo. Uso para perguntar. Novamente, ó, how long, 2 palavras. Há quanto tempo em português, 3 palavras. Novamente, temos que interpretar, na maioria das vezes, e não traduzir ao pé da letra. How long significa há quanto tempo. Mas, teacher, você não acabou de falar aqui em cima que time é tempo? Olha aqui em cima, time, né, na fala do Mike, é tempo. Então, nem sempre a tradução literal vai funcionar. Então, how long significa há quanto tempo. Tem que memorizar how long para perguntar. How long have you been? Há quanto tempo você está? How long have you been? Você tem que memorizar todo esse pedaço aí. Você quer perguntar há quanto tempo alguém está ou é alguma coisa? How long have you been? Memoriza isso e usa o complemento. Acabou. Se eu parar para explicar isso aqui em termos gramaticais, usando gramatiquês, vamos ficar 2 horas aqui e você vai pirar e talvez não entenda nada. Entenda que how long have you been significa há quanto tempo você está ou há quanto tempo você é. Então, how long have you been jogging?
Há quanto tempo você está correndo? Jogging significa correndo. Vou explicar isso aqui já já. Vamos pegar esse How long have you been, vamos expandir essa estrutura e você vai usar de várias formas já já. Aqui você está descobrindo esse texto. Né? Aí, o Mike. Subir um pouquinho mais aqui. 6 months or so. It's hard to keep up with Paul. He's an athlete. But I try. Vamos lá. 6 months or so. Subir um pouquinho aqui, né? Já tô dando um spoiler aqui do resto da aula, né? Mas é mais para você ver, né? De maneira um pouquinho mais clara no meio da tela. 6 months or so. 6 months or so. 6 meses mais ou menos. Vamos lá. 6 months, meses. A palavra mês em inglês é month. Meses, months. Esse TH é um som que não é comum do português, é um som que não pertence ao português, mas com o tempo você chega lá, ok? Months or so, mais ou menos. Então, se eu quiser falar alguma coisa mais ou menos, eu uso o or so no final. Por exemplo, uma semana mais ou menos. 1 week or so. 2 dias mais ou menos. 2 days or so. Então você está aprendendo aí o mais ou menos. Aliás, abrindo um parênteses aqui, existem, sei lá, 30 formas de dizer mais ou menos em inglês, tá? Só para você saber. No curso você vai aprender. Tá? Em português, nosso mais ou menos é muito simples para nós, mais ou menos. Beleza, em inglês, mais ou menos. Tem mais de 30 formas, no mínimo, para falar mais ou menos, tá? It's hard to keep up with Paul. É difícil acompanhar o Paul. Vamos nessa frase aqui. It's hard. É difícil. It's é. Hard, difícil. Existem outras formas de usar da palavra difícil em inglês? Tem. Eu tenho outras palavras que eu posso usar como difícil em inglês, mas hard é a mais comum, tá? Hard tem outros significados, mas o primeiro aí mais usado é difícil. It's hard. O que é difícil? It's hard to keep up with Paul. É difícil acompanhar o Paul. Agora aqui é assim, uma parte muito importante da aula. Isso aqui quebra totalmente com o português. Keep up with. 3 palavrinhas para significar acompanhar? Sim. Agora é um pouquinho de gramatiquês, mas mais por curiosidade para você saber. Keep up with é um verbo, tá? É um verbo do inglês. Mas teacher, 3 palavras é um verbo? Sim. Em inglês temos verbos com uma palavra, 2 ou até 3 palavras, que em português vão significar uma palavra só, tá? Eles são chamados de phrasal verbs, que são verbos compostos, verbos frasais. Isso não quer dizer nada, tá? É só um nome, mas se você entender que keep up with mais alguém, alguma coisa, é acompanhar aquela pessoa ou alguma coisa, tá tudo certo, tá? É só memorizar, aprender a usar. Então aqui, keep up with, acompanhar o quê? Acompanhar no mesmo nível, né, de corrida do Paul. Ter o mesmo desempenho, né? Então, keep up with Paul, acompanhar o Paul. Inclusive, né, vamos usar já já o keep up with aqui embaixo. Você vai entender como usa ele de maneira, né, cartesiana. It's hard to keep up with Paul. He's an athlete. He is an athlete. Ele é um atleta. He is, ele é. An, uma. Athlete, atleta. Olha só a pronúncia. Athlete. Esse TH tem som aqui, ó. No inglês 120 horas você aprende a pronunciar esse som. Existe, né, uma maneira correta de você flexionar aqui, né, a língua, trabalhar aqui com os dentes e um arzinho. Athlete, atleta. Veja que esse an, né, uma. Mas, teacher, eu já vi, né, que uma em inglês é a. Sim, nós temos a e an. Por que que aqui é an? É porque depois de an tem uma palavra que começa com a, com uma vogal. Então, sempre que você quiser falar uma, alguma coisa logo após, se essa alguma coisa começa com vogal, eu uso an, ok? But I try, mas eu tento. But
but, mas. Eu e try é o verbo tentar. Então agora eu vou fazer o quê? Vou tocar de novo esse áudio para você. Eu quero que você acompanhe. Vou tocar mais uma vez. Eu não vou interromper. Vou tocar áudio direto para você. Eu quero que você acompanhe, ok? E agora está bem mais claro para você. Vamos lá. Hey Mike, how often do you exercise? 2, sometimes 3 times a week when I have time. You mean, you go to the gym? No, I go jogging around the neighborhood with my friend Paul. Great. How long have you been jogging? 6 months or so. It's hard to keep up with Paul. He is an athlete. But I try. Então, como você viu, todo esse texto aqui, né? Todo esse texto foi depurado, filtrado, palavra por palavra. Mostrei tudo para você aqui, tá? Sempre no Inglês 120 Horas começamos com uma conversação. A conversação, é óbvio, é maior que essa aqui, geralmente, né? Você pode ter 0 em inglês, você viu que fui palavra por palavra. Você tem um PDF para baixar aqui, você que está no grupo de interessados vai receber o PDF e o áudio dessa aula aqui que estou te mostrando. Você viu aqui palavras novas, você viu verbos, você viu expressões, você viu phrasal verbs, são verbos compostos. Os nativos usam verbos compostos o tempo todo para conversar. Se você não domina, você não vai conseguir entender uma conversa com gringo. Você precisa disso, tá? Então aqui você teve o primeiro contato com esse texto. E na unidade, lá dentro do curso, você não vai só ler esse texto uma vez. Vai ter a parte de leitura, vai ter a parte onde você vai interagir com uma pessoa, entre aspas, né, que é uma gravação, e você vai conversar com ela usando esse texto. Vamos fazer a memorização no Anki. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse texto aqui e vou separar aquilo que eu acho que é mais interessante, que são expressões, e essas expressões vão se transformar em várias outras expressões. Vamos potencializar o seu aprendizado aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, você já viu algumas expressões, né, que eu separei aqui do texto. Olha só, a primeira aqui, ó. How often do you exercise? Você já sabe o que isso significa, com que frequência você se exercita. Agora, olha só, aqui tem um chunk of language. Você já sabe o que é um chunk, eu te mostrei na aula de ontem, né? A aula de ontem você viu que é um chunk. How often do you? Se você sabe com que frequência você, que é how often do you, você simplesmente precisa o quê? Completar o espaço em branco aqui. E você tem a famosa pergunta, com que frequência você faz tal coisa? Então vamos lá, olha só. How often do you play video games? Com que frequência você joga videogame? How often do you go to the gym? Com que frequência você vai à academia ou para a academia? How often do you visit your parents? Com que frequência você visita os seus pais? Cuidado, parents não é parentes, é pais. O seu pai e sua mãe são seus parents, tá? Em inglês tem muito disso, tá? Palavras que parecem, mas não são, tá? Então esse chunk aqui, ó, é só você memorizar how often do you. E depois tem o verbinho e o complemento que você quiser colocar. Mas aí, dentro da metodologia Inglês 120 Horas, você vai trabalhar a memorização todos os dias. Então vai ser impossível você não aprender a usar uma frase dessa, tá? Vai ser impossível você não memorizar o verbo jogar, que é play, ou o verbo go, que é ir, ou o verbo visit, que é visitar. Você vai aprender a memorizar rapidamente. Então, how often do you, mais o complemento. E você vai perguntar com que frequência a pessoa faz determinada coisa. Você vê que eu não estou usando gramática, praticamente 0 gramática aqui. Não falei de objeto, não falei de sujeito, não falei de preposição, não falei de conjunção, não falei de predicado do verbo, não falei de nada disso. Simplesmente estou mostrando como você memoriza algo e usa. Pega e escreve, pega e fala, pega e lê. Simplesmente assim. Agora aqui, ó, um pouquinho mais, né? Abrindo um pouco mais esse leque. How long have you been jogging? Você já sabe essa frase, já assistiu na aula, né? Há quanto tempo você está correndo? Agora olha o chunk. How long have you been? Há quanto tempo você está fazendo alguma coisa na sua vida? Olha só. Veja que aqui, ó, jog é o verbo correr.
Mas você vê jogging, tem um ing no final aqui, né? Ó. Por que eu faço isso? Porque esse ing é o famoso gerúndio do português. Ando, endo, indo. Vai aprender, né, no Inglês 120 horas como usar. Então, se eu quero saber há quanto tempo alguém está fazendo alguma coisa, eu pego o verbo e você vai aprender, né, esses verbos todos aqui, né? E coloco o ing, que é análogo ao ando, endo, indo do português, tá? Então, numa estrutura como how long have you been, se eu quiser falar quanto tempo você está ando, endo, indo alguma coisa, o verbo vem com esse ing no finalzinho aqui, tá? E você vai aprender a usar no curso. Então, olha só. How long have you been? Há quanto tempo você está? How long have you been working at the bank? Há quanto tempo você está trabalhando no banco? How long have you been studying English? Quanto tempo você está estudando inglês? How long have you been living in the USA? Há quanto tempo você está morando nos Estados Unidos? Então, se eu quero perguntar há quanto tempo alguém está fazendo alguma coisa, eu falo how long have you been, mais o verbo com o ing. Aqui é uma estrutura um pouquinho mais truncada, mas você consegue enxergar facilmente o que você tem que fazer, tá? Muito simples, tá? Agora, how long have you been? Há quanto tempo você está? Eu também posso falar how long have you been como há quanto tempo você é alguma coisa. Por quê? Porque o verbo to be não é ser, estar. Esse been aqui é um verbo to be. Você vai aprender no curso que isso aqui é um verbo to be, tá? Um pouquinho só de gramática para você, só uma pincelada, né? Porque alguém pode perguntar, nossa, que esse been aí, né? Ok? Se tiver que traduzir isso aqui a pé da letra, você vai ficar maluco, ó. How long, há quanto tempo? Beleza, mas se have aqui, teacher, have é o verbo ter, não é? Então, aqui não é. Então, eu não vou falar nada para você de gramática. No curso você vai aprender, vou mostrar tudo para você. Primeiro eu vou te ensinar como é que você usa e lá na frente eu vou te mostrar de maneira cartesiana, tá? Gramática, de uma forma muito simples. Mas quando você for ver a gramática, você vai saber como usar how long have you been. Você pode assistir aula de gramática ou não, se você quiser, tá? Nem precisa, tá? Mas é óbvio que eu quero que você assista para você ter essa informação, né? Então, how long have you been? Há quanto tempo você está ando, endo, indo? Ou então, how long have you been? Há quanto tempo você é alguma coisa? Olha que legal. Quer perguntar quanto tempo a pessoa, né, é aquela profissão? How long have you been a teacher? Há quanto tempo você é um professor, uma professora? How long have you been a lawyer? Há quanto tempo você é advogado, advogada? Lawyer é advogado, advogada. How long have you been a secretary? Há quanto tempo você é uma secretária? Olha só, então o how long have you been tem uma dupla utilidade. Há quanto tempo você está ando, endo, indo alguma coisa, ou há quanto tempo você é alguma coisa. Olha só que poder, a partir de um texto desse aqui, você tem todas essas estruturas que você está aprendendo aqui. Isso aqui é só uma aulinha rapidinha, tá? Olha só, mais uma estrutura aqui, ó. Dando spoiler aqui, né, de baixo. 6 months or so. 6 meses mais ou menos. Então esse or so é mais ou menos. Eu disse anteriormente, vou repetir. Existem 30, 40, zilhões de formas diferentes de falar mais ou menos em inglês, tá? Português, nosso mais ou menos serve para muita coisa, tá? Mas em inglês, esse mais ou menos se transforma em várias outras expressões. Então, 6 months or so, 6 meses mais ou menos. Olha só. 2 days or so, 2 dias mais ou menos. 1 week or so, uma semana mais ou menos. 10 minutes or so, 10 minutos mais ou menos. Então você tem aí a estrutura. Quer falar que algo dura mais ou menos alguma coisa? 2 weeks or so, 2 days or so, 10 minutes or so. Eu posso até usar dinheiro, por exemplo. Vamos lá. $20 mais ou menos. $20 or so. $20 or so. $20 mais ou menos. Percebe? Eu uso uma ordem de grandeza mais o or so. E aí eu tenho o mais ou menos. Veja que é muito simples. Eu não estou usando gramática aqui. E aqui, um exemplo do phrasal verb que eu te mostrei, aquele verbo composto, que é o keep up with. Né? Keep up with é você acompanhar alguém ou alguma coisa em termos de performance. Né? A frase do texto, it's hard to keep up with Paul. É difícil acompanhar o Paul.
No caso aí, né, a velocidade do Paul. Paul, ele é um atleta, é difícil acompanhar. Então, keep up with Paul, alguém, né? Ou alguma coisa. Veja aqui. I can never keep up with Martha. She walks so fast. I can never... Never é nunca. You can, da ideia de conseguir aqui nessa frase. I can never, eu nunca consigo. Keep up with Martha. Acompanhar Martha. She walks so fast. O verbo walk é andar. So, tão e fast é o adjetivo rápido. She walks so fast. Ela anda tão rápido. I can never keep up with Martha. She walks so fast. Veja que aqui já é, né? Algo que nós temos que trabalhar um pouco mais a percepção. Mas mesmo você que tem zero inglês está entendendo que isso aqui é um verbo. É uma ação. Olha só. It's hard to keep up with technology. It's hard, é difícil, você já viu no texto. To keep up with, acompanhar. Technology, a tecnologia. Em português, tecnologia, não dia, né? Gia. It's hard to keep up with technology. É difícil acompanhar a tecnologia. Você vê que aqui já estamos trabalhando num nível um pouquinho mais ninja, né, do inglês, mas mesmo você com zero inglês, vai pegar esse texto aqui, vai estudar várias vezes com o nosso áudio, mas a tradução que tem aqui, e você vai entender tudo. O que eu quero, você que tem zero inglês, principalmente, depois que estudou isso aqui várias vezes, aperta o play do áudio e só ouça. Não leia. E você vai entender tudo que eles estão falando. Esse é o poder da metodologia 120 horas. Você repete várias vezes, de maneiras diferentes, não é aquela coisa repetitiva chata. Você vai repetir lendo, vai repetir ouvindo, vai repetir usando espaços em branco para ativar a memorização. Vai ter o aplicativo, depois vai pegar toda a estrutura e vai entender tudo. Tá? Então, são pequenos passos que você faz. Aqui eu te mostrei o núcleo. E você viu que a partir de um pequeno texto, você pega expressões e você transforma essas expressões em dezenas, centenas de combinações diferentes. Tá? É muito poderoso. E aí, fez sentido para você? Se fez, você aprendeu sem gramática. Simplesmente encurtamos o caminho entre você e o seu inglês. E é dessa forma que você aprende aqui no Inglês 120 horas. Além dessa parte da aula que você viu, onde você trabalha o texto e trabalha as expressões do texto, potencializando tudo isso, você vai ter a parte de leitura, que é reading. Você vai praticar a sua leitura. Existe uma técnica especial chamada shadowing, onde você vai trabalhar uma pessoa virtual, né, conversando com ela. É como se você tivesse um amigo, uma amiga batendo um papo ali. E isso serve para você dar, né, aquela rapidez, ter aquela rapidez de raciocínio na sua conversação. E depois do reading, nós trabalhamos com aulas de pronúncia. Você vai aprender todos os sons do inglês. Não somente os sons do inglês, mas o mais importante que isso, na minha modesta opinião, é ritmo e entonação. Ritmo e entonação no inglês, para mim, chega a ser mais importante até que a própria pronúncia. Porque dessa forma você entende a música do inglês. E quando um gringo conversar contigo, você vai entender. Ok? E tudo isso, tudo que é mais importante de pronúncia, de vocabulário, das expressões, elas vão todas para o Anki, que é o aplicativo de memorização mais usado no mundo. Vou repetir, o aplicativo de memorização mais usado no mundo. Todo o conteúdo que vai ser carregado no Anki é produzido pela equipe Inglês 120 horas. Você simplesmente sobe no aplicativo e usa. Dentro do Anki você vai ter trabalho aí de exercício com memorização através de áudio e leitura. Então, automaticamente você vai trabalhar a sua compreensão auditiva, também a sua fala através do áudio. E muito importante, tudo que você precisar, você tem um grupo Tira Dúvidas. Não entendeu uma vírgula que está na plataforma? É só chamar o grupo Tira Dúvidas. Não entendeu uma construção, não entendeu como funciona determinado passo ali? É só chamar o grupo Tira Dúvidas. O grupo Tira Dúvidas é composto por professores. Não são atendentes que estão ali só para te dar uma respostinha. Não. São pessoas que estão ali comprometidas a sanar as suas dúvidas. Os professores da equipe estão aqui para tirar a sua dúvida. Você não vai sair desse curso com dúvidas. É simplesmente pegar e usar e abusar do grupo Tira Dúvidas, pois estamos aqui para ajudar você a chegar na fluência do inglês. Você acabou de experimentar o poder da metodologia
Inglês 120 Horas. Aprendeu palavras novas, entendeu um diálogo entre dois nativos, aprendeu expressões novas e potencializou essas expressões. Tudo isso em uma aula de apenas alguns minutos. Imagina onde você pode chegar em 120 horas de estudo com um cronograma projetado especialmente para a sua fluência. Eu acabei de provar que é possível aprender de uma forma simples, rápida e sem complicações. Não é aquele monstro que muita gente pinta, né? E agora a etapa final do seu aprendizado de hoje para potencializar o que você acabou de aprender. Você vai praticar com o PDF e o áudio dessa aula. Sabe aquele brinde que eu prometi lá no comecinho? Lembra? Para aumentar ainda mais a sua compreensão, sua habilidade auditiva e de leitura. Você que está na lista de interessados, que quer a bolsa de 50%, vai receber o link para esse material incrível. E agora, a cereja do bolo dessa aula. A carta da manga da metodologia em inglês 120 horas. Como aprender para nunca mais esquecer. Quantas vezes você assistiu uma palestra e logo após não conseguia mais se lembrar do conteúdo que foi apresentado? De uma aula, de qualquer matéria que logo após algumas horas você não se lembra mais do que foi mostrado? A memorização é o calcanhar de Aquiles do aprendizado. Como aprender para nunca mais esquecer? Essa é a pergunta de ouro. É só você revisar todos os dias o que aprendeu até não esquecer mais, certo? Errado. Até alguns anos atrás isso estava certo, mas hoje, com a tecnologia, isso mudou, pois agora temos aplicativos que nos ajudam a memorizar mais rapidamente e com menos trabalho, através da filtragem dos nossos padrões de memorização, porque cada um tem mais facilidade para memorizar alguma coisa. Somos pessoas com habilidades diferentes, então por que a forma de memorizar tem que ser igual? De repente você consegue memorizar um tópico de maneira mais rápida, mas o seu amigo? Não. Cada pessoa é de um jeito e esse aplicativo faz isso para você. Eu quero te apresentar o Anki, a ferramenta de memorização mais usada do mundo. Através do Anki, você vai driblar o esquecimento e vai aprender todo o conteúdo que for importante no curso Inglês 120 Horas. E o melhor, pode ser usado no celular, tablet, no computador, e os alunos que usam o Anki diariamente têm um rendimento até 75% maior. Todo o conteúdo do Inglês 120 Horas estará carregado no aplicativo para você, com texto e áudio para você treinar a sua pronúncia e compreensão auditiva. E agora, dando um spoiler aqui para você, os decks para carregar no Anki são um dos bônus que eu vou dar no curso Inglês 120 Horas. Um aplicativo para você aprender inglês e nunca mais esquecer. Muita gente me perguntou sobre as bolsas de estudo para o Inglês 120 Horas. Amanhã, quinta-feira, às 8 da manhã, eu libero a última e mais importante aula da semana Inglês Fluente 120 Horas. E nessa aula, eu vou te dar todas as informações que você precisa saber para conseguir a bolsa de 50%. Se você conseguir entrar no programa de bolsas, terá a oportunidade de chegar à fluência em inglês com 50% de desconto. E atenção, até o fechamento dessa aula, havíamos recebido mais de 5.758 mensagens e e-mails de interessados em uma bolsa de estudos. Aqui no Inglês 120 Horas, sempre temos a preocupação extrema em fornecer um atendimento de excelente qualidade a todos os nossos alunos. E por isso, não teremos vagas para todos os interessados. Então, se a sua intenção é ser um dos contemplados com a nossa bolsa de 50%, não perca a aula que eu vou liberar amanhã, quinta-feira, às 8 da manhã. E para você chegar na frente e ser um dos contemplados com a bolsa de estudos, você precisa fazer parte do grupo de interessados. Para fazer isso é muito fácil, é só clicar no botão aqui embaixo.